Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero cumprimentar a todos os irmãos e amigos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los para que fique conosco por alguns minutos. Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu tenho uma palavra para você da parte de Deus que está na Bíblia Sagrada, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 8 e o verso 2, que nos diz assim. A Bíblia, no primeiro versículo, o escritor está falando da majestade de Jesus Cristo à destra do Pai. No verso 2 ele diz que Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Olha, meus irmãos, verso 3 diz, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Meus amados irmãos, aqui o escritor está mostrando a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento, aos sacerdotes da tribo de Levi. Ele está mostrando que Jesus é superior porque ele é Deus, ele se tornou homem. E aqui ele diz que Jesus é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Quer dizer que quando Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo ou um templo portátil para adorar a Deus no deserto, o Senhor lhe deu as medidas. O Senhor lhe deu todas as divisórias ali que o tabernáculo deveria ter. Seria o pátio, o lugar santo dos santos, porque dá a entender pela Bíblia que o que Deus estava passando para Moisés era uma cópia daquele que ele tem lá no céu, do verdadeiro santuário lá no céu, onde está o trono de Deus. E o escritor está dizendo que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele não entrou no tabernáculo feito por Moisés, nem no templo feito por Salomão, mas ele subiu e assentou-se lá no céu, lá no verdadeiro tabernáculo feito por Deus. Ele assentou-se à direita de Deus, ele entrou na intimidade do Pai, aonde está o trono de Deus, onde está o trono do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia que Jesus foi lá no verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Aí ele diz no verso 3, porque todo sumo sacerdote da antiga aliança é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então os sacerdotes, ou os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram chamados por Deus para oferecerem animais, para oferecerem sacrifícios a Deus, ofertas que o povo trazia para Deus, eles eram constituídos para isso. E diz a Bíblia, por isso era necessário que Jesus também tivesse alguma coisa que oferecer. E o que foi que Jesus ofereceu, pastor Gerson? Como nosso sacerdote, o que ele ofereceu? Os sacerdotes do Antigo Testamento traziam cordeiros, ofereciam bezerros, ofereciam animais em sacrifícios a Deus. Mas Jesus, como nosso sumo sacerdote, o que é que ele ofereceu a Deus? Ele ofereceu, meu irmão, não foi sacrifício de animal, não. Ele ofereceu a si mesmo. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele se doou a si mesmo. Em São João, capítulo 6, verso 53, diz assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui Jesus estava revelando para os seus discípulos e para os judeus, fariseus daquela época. Ele estava revelando que ele morreria pela humanidade. Ele estava dizendo que ele ia entregar o seu corpo pela humanidade e que através da sua palavra hoje nós seríamos alimentados pela palavra de Deus, que é o verdadeiro pão que desce do céu, a palavra de Deus que aponta para Jesus. Aonde nós encontramos a palavra de Deus? Na Bíblia Sagrada. Aonde nós encontramos sobre Jesus Cristo? Nos Evangelhos, nas epístolas de Paulo, na epístola aos Hebreus. Aqui, meus irmãos, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ele não estava se referindo somente à Santa Ceia, porque a Santa Ceia, simbolicamente, nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, mas é que ele estava falando que ele ia oferecer o seu sacrifício pela humanidade e você teria que aceitar esse sacrifício, porque ele daria sua carne por nós, ele daria o seu sangue por nós para nos purificar. No verso 55 do capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quer dizer, a minha carne é uma comida espiritual que eu darei em favor da humanidade. O meu sangue também é para dar uma vitória espiritual para a humanidade. O sangue de Jesus, meus irmãos, não há sangue que se compara ao dele, viu? Não há sangue de galinha preta, nem de galinha branca, nem de nada, nem dos animais que ofereciam no Antigo Testamento.
O sangue da nova aliança é o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, o sangue incontaminado, o sangue puro e imaculado que foi derramado por nós. Jesus, no verso 55, diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, você que aceita o sacrifício de Jesus Cristo e come a palavra de Deus, você está se alimentando da palavra, você está bebendo daquilo que Jesus nos deixou, meus irmãos. É lógico que a Bíblia diz que quem ouve a palavra tem que ser batizado em águas para também participar da Santa Ceia, que é ali simbolicamente. Aqueles que tomam a Santa Ceia com humildade, de uma forma digna, eles estão participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo também. Nos diz o verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha, meus irmãos, a pessoa que conhece a Jesus Cristo, que tem Jesus no seu coração, que se alimenta da palavra de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem Jesus dentro da sua vida, ele é alimentado por Jesus Cristo. Jesus conduz a sua vida, o seu homem interior, a sua alma e o seu espírito. Jesus conduz. O que quer dizer isso, pastor? A sua alma e o seu espírito. A alma fala de sentimentos. Todos os sentimentos daqueles que confiam em Jesus são guardados por Jesus. E o espírito fala do raciocínio, da mente, dos nossos pensamentos. Então aquele que tem Jesus, a sua mente é guardada, o seu coração é guardado, os seus sentimentos são protegidos, os seus pensamentos também são protegidos por Jesus. Ele diz assim então, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Verso 58 de São João 6, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Olha só, Jesus está dizendo, quem se alimentar de mim, quem me aceitar no seu coração. Em Apocalipse tem um versículo que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Qual é a porta que Jesus está batendo? Está batendo na porta dos nossos sentimentos, na porta do nosso coração, na porta da nossa mente, irmãos. Lá dentro de você ele está batendo e está dizendo, eu quero entrar. Se você deixar Jesus entrar, verdadeiramente você será alimentado por Jesus, que ele é o pão que desce do céu. Todo ser humano tem um vazio, irmãos, dentro de si. Há uma separação de Deus dentro do ser humano. E quando Jesus entra, esta separação é preenchida. Quando ele entra, esse vazio é preenchido. Eu quero orar por você. Deixe Jesus entrar no teu coração. Querido Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te louvo por todos os que me ouvem neste momento. Quero rogar-te, meu Senhor, que os abençoe, os ajude. Entre, Senhor, em seus corações, entre em suas mentes, entre, Senhor, em seus sentimentos, Pai, para que a partir de agora estas pessoas sejam alimentadas por Ti, meu querido Mestre. Eu te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém.